Não posso também deixar de vos citar, de vos referir, a influência que o exercício de autoavaliação dos cursos teve neste desejo de mudança. Nos anos 90, não sei exatamente quando, mas devia ter sido por meados dos anos 90, foi instituída a autoavaliação dos cursos a nível nacional. O processo tinha duas vertentes, tinha uma avaliação interna, em que a própria universidade, as pessoas que trabalhavam nesses cursos, faziam a sua autoavaliação, e depois havia uma avaliação externa, em que vinha um painel de avaliadores a confrontar os docentes os responsáveis da universidade pelos relatórios. E foi ao princípio nós não gostámos nada, devo confessar-vos, porque isto trazia muito trabalho, mas eu reconheço que foi um processo que ajudou muito a refletir sobre o que estava mal e o que é que se podia fazer de melhor. E, portanto, o grande desafio que se colocava nessa altura, naquilo que foi conhecido como repensar os currículos, o grande desafio era encontrar novas formas de organizar o ensino e a aprendizagem. Mas, pairando ainda no ar, havia outras influências a que não podíamos também ser alheios. Uma das ideias é que formações iniciais demasiado especializadas era mau e que seria preferível haver eventualmente um primeiro ciclo de uma formação mais global, mais transversal, e deixar as formações especializadas para segundos ciclos, que na altura eram os mestrados e os doutoramentos. Por outro lado, embora não estivesse ainda instituído, porque só foi instituído em 2010, falava-se já no espaço europeu do ensino superior, ou seja, a área europeia, com um ensino superior organizado de forma que não era homogeneizar todos os cursos, mas era permitir que os cursos num determinado país tivessem uma correspondência, uma transferência para cursos noutro país. E para isso era fundamental aquilo que é conhecido como os ECTS, European Credit Transfer System, um sistema de transferência de créditos de um país para outro país. Portanto, isto eram ideias que na altura andavam no ar, hoje estão mais que concretizadas com o processo de Bolonha, mas na altura ainda andavam no ar, mas já estavam, portanto, a influenciar aquilo que nós queríamos fazer. Esta figura, que eu não vou comentar muito em pormenor, depois eu dou-vos, aliás, a referência de um artigo onde podem ver isto com mais pormenor, mas esta figura foi uma figura que eu organizei, uma sistematização da resposta à pergunta: quais são os fatores de insucesso académico? Portanto, havia algum insucesso académico e era preciso nós percebermos quais eram os fatores de insucesso académico. E eu acho que quando nós conseguimos sistematizar, nós compreendemos muito melhor os problemas. Então, olhando para os vários relatórios que tinham sido feitos e para o meu pensamento, com a minha formação em educação, eu consegui identificar, de uma forma simples, 4 fatores fundamentais no insucesso escolar: o aluno, o professor, o currículo, a instituição. Isto permite dizer que não é só o aluno que tem culpa do insucesso, nem é só o professor que tem culpa do insucesso, nem é só o currículo que tem culpa do insucesso, nem é só a instituição que tem culpa do insucesso. Mas são estes 4 fatores articulados, podem focalizar mais num ou mais noutro, mas são estes 4 fatores articulados, e a ideologia vigente que na época, na altura, condiciona, influencia as atitudes dos alunos, dos professores, o pensamento sobre o currículo e a organização da instituição, é tudo isto que nos permite compreender os fatores de insucesso académico. E quando eu apresentei este esquema ao reitor,
Ele disse-me assim: muito bem, Isabel, mas agora eu quero saber quais são os fatores de sucesso académico, porque é isso que nos interessa agora no repensar os currículos, é partir do insucesso e transformar o insucesso em sucesso. E eu fui outra vez pensar e, curiosamente, cheguei à conclusão que não eram muito diferentes. Tinham que ser, era vistos numa perspectiva positiva. Por exemplo, se as turmas, a nível da instituição, se as turmas eram demasiado grandes, então as turmas tinham que passar a ser mais pequenas. Se havia descoordenação entre os vários professores, entre as várias disciplinas, tínhamos que pensar em coordenação. Bom, eu não vou comentar estes fatores todos, vou dar-vos, já dei um exemplo da instituição, vou dar um exemplo do aluno, por exemplo, desajuste nos métodos de estudo. Eles vinham do secundário habituados a determinados métodos de estudo que não são exatamente os métodos de estudo que são apropriados a um ensino universitário. Mas, curiosamente, também, quando nós lhes queríamos dar apoio, e no primeiro ano fazer sessões de como estudar, eles não aceitavam muito, porque estavam muito dominados pelos sentimentos de emancipação, de libertação de uma escola no secundário em que eles eram mais conduzidos e o seu trabalho era mais organizado pelos outros que não por eles, e também, de certo modo, uma emancipação, libertação, muitas vezes da vida familiar, porque muitos deles, ao virem para a Universidade de Aveiro, deixavam as suas famílias. Um ou dois exemplos a nível dos professores será, por exemplo, a cultura de eliminação dos menos capazes. O que é que entendemos por isto? Os professores, muitas vezes, demasiado cedo, rotulam os alunos e dizem: este é muito fraco, este não vai ser capaz. Pronto. E, portanto, não têm sequer, e eu acho que hoje já têm muito mais, não têm sequer a preocupação por despistar ajustes e dificuldades, que são fundamentais para ajudar o aluno a ultrapassar. A nível do currículo, referi, por exemplo, o desajuste entre níveis de ensino, entre o secundário e o universitário, e já referi isso também a propósito dos estudos, mas pode haver, a nível do currículo, uma má organização de horários ou dos calendários dos testes, ou, e esta é uma das que é muito corrente, uma desarticulação vertical e horizontal entre as disciplinas dos planos de estudo. Esta figura foi apresentada no Conselho Pedagógico na altura em que iniciámos o repensar os currículos e teve um grande sucesso, utilizando as palavras de insucesso e sucesso. Teve um grande insucesso porque os professores e os alunos acharam extremamente simples, mas claro e evidente, e começaram a perceber a complexidade do que é todo este processo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento curricular. Houve um professor que me disse: "Oh, Isabel, eu nunca tinha pensado naquilo, mas aquilo é tão evidente." Pois é, mas é preciso sistematizar,